Olá, o som está um pouco baixo. Professor Gilberto? Melhorou. Bom dia. Professor Gilberto, bem? Bom, Dia. O som do... Estão me ouvindo bem? Olá, Vossa. Opa, Opa, tudo bom, Lucas? a mim tá ok. Estão me ouvindo? Sim, estamos. Ô, Jean, tudo bom? Quanto tempo, rapaz? Tudo bom? Como é que vai, professor Gilberto? Bem, vamos indo. Levando a vida, né? Correndo É. como sempre, mas vamos lá. olá, Vossa. Olá, professor Gilberto. Prazer em reencontrá-los. Ô, Lucas, tudo bom? Prazer, Lucas. Quase não reconheci. Cabelo curto, bigode. É verdade, totalmente diferente. Eu só queria checar com o professor Jean. O professor Jean, você consegue me escutar bem? Sim, estamos ouvindo bem. Só uma informação, não consta aqui no meu sistema que o Germano, que iria ser o debatedor, está presente de alguma forma. Está Ele aqui. ele está aí? Sim, sim, o Germano está aqui. Ah, perfeito, que eu tentei. Ah, tudo bem, tranquilo. Está a Luciana. Tudo bem, o Germano. Lucas? Perfeito. Cara, bom, Prazer, Lucas. Luciano. Prazer, Gilberto. Acha, tô aqui. Fica tranquilo. Ô, Germano. Perfeito. Então, Qualquer coisa, Cristiano se também. Ana Carolina Fruta, do SPB. Ah, A perfeito. Carolina Duda. Da UFPB. Murilo. Da UFPB também. E Murilo da UFPB. Murilo da UFPB também. Ah, perfeito. É meu amigo lá na UFCG. Excelente. Eu posso pedir só uma licencinha antes de começar a sessão, para fazer que nem os professores fazem e fazer a chamada com vocês? Claro. Uhum. Aí eu já vi aqui o Germano, o Jean e o professor Jean e a professora Luciana estão aqui, certo? Aí o Voster, o professor Gilberto também está aqui. Eu queria só verificar se a Ana e o Eduardo também estão. Ah, do trabalho do professor Voss e do professor Gilberto. Eu acredito que não. Acesso, Ah, né? perfeito. Mas eles podem entrar eventualmente, né? Uhum. Perfeito. Aí do outro. Perfeito. Aí do outro trabalho do professor Gilberto, o Cláudio, o Jerônimo e o professor Bido. É só o senhor. O Cláudio está aqui, online. Perfeito. Mas o Jerônimo e o professor Bido participarão? Você sabe me dizer, professor Creio que Gilberto e não, Cláudio? tá? Porque nem eu vou ficar uma parte só, porque eu tenho um compromisso e o Bido online na sequência. Não sei se o Bido vai entrar, né? Uhum. A gente está em processo de seleção lá no PPGA, então está bastante corrido. Perfeito. Eu até vou pedir desculpas se eu precisar sair aí a partir do momento. O Voster e o Cláudio, né, dão sequência, tá bom? Perfeito. Muito obrigado, professor. Amanhã eu devo estar presencialmente aí na USP, até para uma entrevista, aí alguma coisa que programarem para a área de TI, tá bom? Perfeito. Nos encontraremos, então. Então, deixa eu verificar aqui. Eu vi que a Débora acabou de entrar. Eu gostaria de verificar se os demais membros do grupo estão presentes. O Murilo, Isaac ou a Ana Carolina? Murilo e Ana Carolina, sim, deve estar online. Ah, perfeito. Então, o Murilo e a Ana Carolina estão presentes? É porque eu não consegui escutar muito bem no Sim, o áudio. Murilo e a Ana Carolina estão presentes. Estão presinho, cara crachá. Ah, perfeito. Estamos aqui. E deixa eu ver aqui. Débora está no online. A Débora está online, já verifiquei aqui. E o Alisson vi que já está aqui no online. E a Cristiane está no presencial?
A Cristiane não vai participar porque ela é debatedora de uma outra sessão. Ah, perfeito, excelente. Então, muito obrigado, já fiz a chamada. Não vou dar aula hoje. São vocês que vão dar aula. Desejo a todos uma boa apresentação e que o semiárido seja muito, muito proveitoso. Muito obrigado. Valeu, Lucas. Obrigado. Abraço. Bom, pessoal, então vamos dar início, né, a essa sessão. Passo a vez aí a área de gestão em estratégia de TI, governança em TI. O nosso professor Gilberto, que é coordenador da área de gestão, e no CMEAD, pode ser no CMEAD como tema da governança em TI, em gestão de TI. Sou o professor Jean, da Universidade Federal de Uberlândia. Assim, o nome do Gilberto, né, também quero aqui recepcioná-los, né, nesse CMEAD, e sejam bem-vindos, né, com a participação e colaboração de todos aqui. Você que está, professora Luciana. Bom dia para todo mundo. Prazer, eu sou Luciana Sarunzic, sou professora do Departamento de Administração da Unifesp, Universidade Federal de São Paulo. Sejam bem-vindos todos. Temos o Germano, Bom dia a todos, sou o Germano Ferreira, eu também sou aluno aqui da AFER, eu sou pós-doutor em gestão de riscos corporativos. Parabéns pela qualidade dos trabalhos que nós estamos recebendo. Eu não sei se seria esse momento propício para falar de mais tempo, tá? Mas nós estamos prevendo, então, cada apresentação vai ter 8 minutos. Quando faltarem 2 minutos do meu ambiente Teams, né, eu pedi para a pessoa só levanta a mãozinha e para eles mais, para o pessoal saber que são mais de 30 minutos. E após isso, nós teremos 8 minutos de perguntas. Concluindo essa etapa, ele vai seguir para as próximas 3 apresentações. E ao final, o tempo que nos restar, nós vamos aí usar para debater em geral sobre os assuntos. Considerando a qualidade dos trabalhos que nós recebemos, esse tempo vai passar muito rápido. Né? Então, peço a atenção de todos, né, com relação a esse limite nosso, para que a gente consiga cumprir o nosso programa. Uma vez, sejam todos bem-vindos. Obrigada. Eu só posso tirar uma dúvida. Em todas as outras sessões, inclusive na própria indicação, né, do CMEAD, que sejam apresentados os vídeos que a gente enviou. Para não ultrapassar o tempo. Exato. É isso, nós vamos apresentar o vídeo, finalizando o vídeo, 8 minutos para as perguntas. Porque já temos a apresentação, você deve confiar no vídeo. Por isso eu pergunto. Trabalhamos antes, né, na apresentação. Tá ótimo. A imagem está... A imagem pausou. Não sei se foi só comigo. Eles lá pausou mesmo. Pausou a minha imagem para você? Você mais está vendo? Agora voltou, agora voltou. Foster? Não, está pausada. Para mim ainda está pausada. Para mim tá travado também. Será que é conteúdo de tela? Agora Vocês me escutam ou não? Oi, eu vejo bem o vosso. Não, eu tô vendo e escutando todos, mas a de Jean tá pausada. Tá pausado aqui também. É o deles. Vamos ver aqui, a tela apresentando aqui a programação CMEAD. Vocês estão vendo? Não. Não. Não? Peraí. Não. Acho que sugiro aí, talvez para contornar isso, de repente, fechar as câmeras, né? Isso, agora está aí. Agora está aí a tela. Então, vou fechar aqui. Tela, vou liberar o áudio. Bom, então vamos a início, né? A primeira apresentação do título Proposta de Validação da Dimensão e da Competência em Tecnologia de Informação. Os autores aí, Foster Alves, Gilberto Pérez, Ana César e Eduardo Souza Filho. Vou carregar aqui o vídeo da apresentação.
confirmar o áudio, vocês estão ouvindo o vídeo? Essa é uma breve apresentação. Esse não é o vídeo. Compartilha, tem que dar um stop do áudio. Aí. Aí, som. Essa é uma breve apresentação. Quem está online ouviu? Sim, tá dando para ouvir. Professor Jean, agora esse não é a minha apresentação. Oh, perdão. Está na sequência diferente aqui, perdão. Mas não tem problema. É bom que todo mundo fique mutado para não dar microfonia, tá? Olá, esse é um estudo de uma proposta de validação das dimensões da competência em tecnologia da informação com base em empresas tecnológicas. É uma pesquisa realizada por estudantes do PPGA da Universidade Presbiteriana Mackenzie, sob a orientação do professor Gilberto Pérez. Compreendendo em um ambiente de mudanças de negócio, assim como incertezas e exigências dinâmicas dos clientes, a TI permite que empresas aumentem a flexibilidade de seus recursos, implantando os defeitos das competências em TI por meio de outras capacidades. Assim sendo, as organizações que aprimoram e utilizam a competência em TI implementam ações que adaptam o dinamismo ambiental em contexto de mudanças. Esse estudo foi realizado em empresas de base tecnológica por compreender que empresas tecnológicas iriam relacionar com maior ênfase as dimensões aqui propostas. Para a realização desse estudo foi questionado ou atribuído o seguinte questão-problema: que dimensões da competência em tecnologia da informação são consideradas válidas em empresas de base tecnológica? Para responder esse questionamento, o objetivo geral é avaliar e validar as dimensões da competência em tecnologia da informação em empresas de base tecnológica. O referencial teórico utilizado foram estudos que já abordavam as dimensões estudadas, sugeridas para o modelo conceitual, mas que eram estudadas de forma separadas ou em grupos menores. Guite e Pérez, em 2019, foi que sugeriu a utilização de 5 dessas dimensões iniciais. O modelo conceitual proposto atribui 6 dimensões de estudos anteriormente realizados para a pesquisa a seguir. Para a realização da pesquisa, foi utilizada o método dedutivo, exploratório e descritivo, uma amostragem não probabilística, com a utilização do software GPower, que estipulou uma amostra de 88 empresas. O instrumento de coleta de dados foi um questionário eletrônico, desenvolvido, validado, com escala do tipo Likert, composto por 10 pontos equidistantes, possuindo 6 dimensões e 25 questões. O questionário foi encaminhado a 1.472 e-mails de empresas cadastradas, distribuídos entre 27 polos ou parques tecnológicos presentes em todo o território nacional. Do total de empresas e e-mails cadastrados,
1.245 e-mails foram considerados válidos, e desses válidos encaminhados às empresas, foram obtidas 107 respostas. A análise dos resultados foi uma análise multivariada, fatorial confirmatória, com utilização da modelagem de equações estruturais. Para a montagem do modelo de mensuração da competência em TI, foi utilizado o software Smart PLS, que possibilitou determinar os coeficientes de caminhos, que foram todos acima de 0,7, demonstrando uma forte relação entre o construto, competência TI, e as dimensões, as 6 dimensões propostas inicialmente. Da mesma forma, no modelo de mensuração das variáveis latentes de primeira ordem, todos os valores demonstraram-se como sendo significativo das correlações entre as variáveis latentes, não ocorrendo valores acima da validade discriminante, assim como a confiabilidade composta, valores acima de 0,7, revelam a consistência da relação entre as variáveis latentes da primeira ordem e a variância média extraída também apresenta valores acima. Nos valores do coeficiente de determinação de Pearson, aqueles que obtiveram os coeficientes, maiores coeficientes, foram postura proativa de TI, conhecimento de TI e abrangência de TI, assim como obtendo menor valor a infraestrutura de TI. Dessa forma, as discussões e os resultados demonstram que as proposições teóricas da pesquisa apresentada foi possível a ampliação do número de dimensões do construto, competência em TI, com a sugestão da junção de mais uma dimensão a partir do trabalho de Guit e Pérez de 2019, passando de 5 dimensões para 6. Nesse sentido, a competência em TI, considerada como construto de segunda ordem de forma reflexiva, pode ser apregoada por meio de 6 dimensões, descritos pelos autores estudados e no referencial teórico. A competência em TI, aliada às novas áreas do conhecimento, possibilita uma rápida resposta às mudanças do ambiente de mercado e das necessidades do cliente, ou seja, das capacidades de uma empresa em integrar, construir e reconfigurar as competências para lidar com ambientes mutáveis e ágeis. Dessa forma, concluímos que o modelo proposto, avaliado e validado sobre competência, possibilita compreender o apoio que a tecnologia propicia para aprimorar estratégias, processos de negócios, objetivos organizacionais, possibilitando também a ampliação das dimensões da competência TI. Os resultados obtidos também demonstram que as organizações pesquisadas buscam competências necessárias para competir em mercados em constante mudança, mas a competência em TI necessita da relação com ativos complementares para melhorar o desempenho da organização e obter uma vantagem competitiva. Como limitações da pesquisa, do estudo, foi por ter sido realizado em um ambiente específico, né, mas também com poucos estudos, que foi os parques e polos tecnológicos brasileiros. Para estudos futuros, sugere avaliar e distinguir empresas que realizam negócios com instituições públicas e privadas, né, e utilização de outros softwares com metodologia diferenciada e técnicas de análise estatística que possam também demonstrar novas relações existentes entre os construtos aqui estudados. Aqui temos uma relação das referências existentes, utilizadas no trabalho, e agradecemos a atenção. Muito bem. Parabéns pelo trabalho. Passando agora para as questões, né? Temos 8 minutos, né? Para algumas questões relacionadas ao trabalho.
Só então aberto a perguntas, fiquem todos à vontade. Bom, Tem online alguma pergunta? Eu tenho uma, mas gostaria de priorizar aí a audiência. A audiência está passando a palavra para o senhor. Eu queria ver, do voto não é bem uma pergunta, né? Eu fiz parte da pesquisa, da orientação do trabalho, né? Então, a pergunta que eu teria para o Voster, né? Em períodos assim como a gente está saindo agora, né, de pandemia, né? Qual a importância da organização desenvolver uma competência em tecnologia de informação? Bom dia a todos. Complementando até a questão da apresentação, essa foi uma parte da tese do doutorado, onde nós observamos também a questão da inovação e da criação de valor, né? Essa relação entre os três construtos. Mas o primeiro ponto, que foi exatamente a validação das competências em TI, já foi um grande avanço, por conseguirmos confirmar que existe uma aderência muito boa entre essas 6 dimensões aí existentes. E imagine hoje para as empresas, as organizações, poder utilizar exatamente essas competências em TI para potencializar a sua relação e seu uso para o mercado, principalmente dando um retorno mais ágil para as organizações, de certa forma. Não sei se seria mais ou menos esse questionamento que o professor Gilberto, se eu entendi bem. Exatamente, né? Teve aí várias empresas que não quebraram, né, durante a pandemia, porque, de certa forma, desenvolveram ou aumentaram as suas competências em tecnologia, né, naquilo que ela já tinha, eventualmente, tecnologia, explorar melhor a sua infraestrutura, a capacidade de relacionamento da área de TI com as outras áreas, né, atendimento das necessidades, né? Então, é mais ou menos nesse sentido. Inclusive, isso é inovação, né? Porque, de certa forma, se você está mudando alguma coisa para sobreviver, né? Está mudando o seu modelo de negócio, você está inovando. É claro, a pesquisa foi realizada exatamente durante a pandemia. E, nesse período em si, houve uma intensificação dessas ações, dessas relações, né, entre inovação e as tecnologias de uma maneira geral. Então, foi possível observar de forma mais consistente essas relações existentes, principalmente nos parques e polos tecnológicos, essas empresas que já estão inseridas num ambiente de alta tecnologia e de inovação. É claro, sempre direcionando suas ações para um mercado mutável e que cria valor para os clientes, sejam empresas ou clientes finais. Ok, para mim, então, ok. Bom, Voster, tem um questionamento, né? Se o seu estudo chegou a evidenciar como as empresas têm desenvolvido as suas estratégias para manter essas competências, principalmente relacionada à capacitação dos profissionais. Tem competência buscada tanto no investimento na infraestrutura de TI, mas também na capacitação dos profissionais. A gente vê, inclusive, durante a pandemia, com o teletrabalho expandindo, muitos profissionais migrando das empresas, né, e não tendo mais aquela fidelidade com a empresa em si que ele atua. Então, tem todo esse investimento da organização para manter esses profissionais. Como vem sendo feito isso? Então, esse há um investimento para desenvolver essas competências, mas como manter
esses profissionais? Como as empresas têm atuado, né, que estratégias têm articulado para manter essas competências? Né? Ora, que ela busca desenvolver, mas também como mantê-las? No caso, professor, Tiago, nós não foi o foco principal saber ou identificar como é que elas estão mantendo, mas entender um pouco mais a questão dessa relação, como é que funcionam essas relações. Né? No contexto geral, até mesmo a dimensão ligada à infraestrutura foi a que deu menor valor. Então, as empresas em si elas não estão tão preocupadas com a questão da infraestrutura por já existir, né, de diversas formas, mas elas estão mais relacionadas com a questão de entender o negócio, propiciar o negócio, né, para ter um retorno mais ágil para os seus clientes finais. Bom dia. Acho que complementando um pouquinho essa questão, eu me lembro que, no trabalho de vocês colocam como uma limitação do trabalho, ter feito a pesquisa nesse ambiente mais fechado. Eu não entendi exatamente se esse ambiente fechado é porque as questões foram virtualmente, mas eu entendi também que foi baseado em empresas de base tecnológica. Eu acho que para o trabalho de vocês isso não é exatamente uma limitação. Vocês escutaram isso, né? E ainda por cima, eu acho que, talvez para outros estudos até, a questão do professor, entender um pouquinho como é que fica isso, porque neste grupo, essa questão da tecnologia em si, né, dos materiais, não fizeram tanta diferença. Mas se você for olhar, 86%, né, dos respondentes têm pós-graduação. Então, eles têm um nível diferente, talvez porque envolve inovação, talvez porque envolve tudo isso. Então, talvez uma questão que pode complementar isso, né? Como é que manter esses profissionais capacitados e querendo ficar nas empresas, e se em outro tipo de empresa não faz diferença ter um parque tecnológico no sentido de recursos tecnológicos, isso não daria diferente. Mas para esse estudo eu não entendo exatamente como está a limitação. Eu queria só ouvir um pouquinho de vocês, não sei se ficou claro. Teve um momento que cortou um pouco, mas pelo que eu entendi. Realmente, primeiro, o contexto que foi aplicada a pesquisa, exatamente polos e parques tecnológicos, como disse, está dentro de um ambiente onde seria, de certa forma, uma preposição, né, seria mais fácil observar essa relação, inicialmente, entre as 6 dimensões e também a relação entre os 3 construtos que foram implementados na pesquisa. O que chamou a atenção inicialmente, é claro, a qualificação das pessoas que começaram a responder os questionários mostra, de certa forma, que a área de tecnologia cada vez mais precisa e tem uma qualificação de seus profissionais, certo? É claro, imaginávamos que poderíamos realizar essa pesquisa em outro ambiente, mas, inicialmente, como tínhamos mais contatos, e foi mais, de certa forma, mais tranquilo conseguir mapear e obter os contatos, e-mails de parques e polos tecnológicos. Então, esse foi o foco inicial da pesquisa. Bom, nosso tempo Então, acabou sendo, de certa forma, uma limitação. É claro, uma das sugestões é aplicar esse questionário, ou aplicar a pesquisa em si em outras áreas ou outros campos, até mesmo diferenças de regiões também brasileiras, para comparar, fazer um comparativo de resultados. O nosso tempo estourou, mas o Cláudio tinha levantado a mão. Uma questão, Cláudio?
Na verdade, até uma curiosidade, Foster. Em primeiro lugar, parabéns aí pelo trabalho, ficou espetacular. E eu achei muito curioso, você conseguiu muito endereço de e-mail dentro desses parques tecnológicos, você conseguiu endereçar muita empresa e muitas pessoas. Como é que você fez? Você fez via parcerias com esses parques? Como é que você chegou aí nessa dimensão tão grande? Opa, esse foi uma dificuldade inicial. O primeiro passo foi entrar em contato com as administrações, as gestões desses parques tecnológicos e pedir para que encaminhassem. Mas, se passando mais de mês, nós recebemos apenas 2 respostas. Então, partimos para o segundo passo, que foi fazer o levantamento dos sites e de empresas, de parques tecnológicos, e começar a mapear cada uma das empresas que fazia parte desses parques tecnológicos. E, a partir daí, salvar, né, criar um banco de dados com o e-mail de cada uma dessas empresas. Aí chegamos exatamente a 1.427, se não me engano. Desses, encaminhamos os primeiros e-mails, mas tiveram alguns que retornaram. Então, esses foram cancelados e ficamos com 1.200 e poucos e-mails. Ainda está no banco de dados. Muito bom, parabéns. Obrigado. Foi um trabalho. Não é fácil não, parabéns, galera. Então, vamos dar sequência nas apresentações. O trabalho do Murilo Silva, Ana Bispo, Débora Abrantes, Isaac Azevedo. Desaprendizagem, inovação e transformação digital. Olá, meu nome é Isaac e junto com Ana Carolina Cruta de Araújo Bispo, Débora Karine da Silva Brandes e Murilo Gabriel da Costa Silva, nós estamos vindo apresentar esse trabalho que é intitulado Desaprendizagem, Inovação e Transformação Digital, o que precisa ser desaprendido. Inicialmente, o nosso trabalho se centra em 3 aspectos principais. O contexto emergente e urgente da transformação digital, que vem acontecendo agora, no século XXI principalmente, e tem afetado as empresas, as organizações como um todo. A inovação radical e incremental que acontece nesse contexto da transformação digital e a necessidade de desaprendizagem justamente em meio a esse fenômeno, né, de inovação digital que nós estamos tratando. E o problema que guia o nosso trabalho é justamente entender qual a natureza da inter-relação entre o fenômeno de transformação digital, a inovação e a desaprendizagem nas organizações. E o objetivo que pauta esse trabalho é justamente viabilizar um entendimento mais esquemático, de maneira mais em relação ao modelo de como esses conceitos eles se interrelacionam, eles se integram em meio ao contexto digital. E esse trabalho se justifica por 2 contribuições principais. A contribuição prática, que se relaciona com o gerenciamento e direcionamento de oportunidades de desaprendizagem em meio a esses esforços inovativos digitais, ou seja, direcionar a praticantes e a estudantes e pesquisadores aspectos que levem ao entendimento de como gerenciar ou viabilizar esse início de conversa sobre como gerenciar as oportunidades de aprendizagem em meio à inovação no contexto digital, a contribuição teórica que se pauta justamente para preencher essa lacuna de estudos que tratem essa inter-relação, obviamente que se fala sobre desaprendizagem e inovação separadamente, desaprendizagem e transformação digital, e transformação digital e inovação, mas esses 3 aspectos que a gente entende que se relacionam, inclusive justamente pelo fato dos 3 separadamente terem inter-relações entre si, a gente entende que há uma inter-relação entre eles, é o que a gente vai sustentar nesse trabalho. Esses 3 grandes conceitos que a gente trata, que são os fenômenos ou conceitos efetivamente, eles se dão nessa distribuição de estudos que sustentam o referencial teórico do trabalho. Então,
os temas de inovação, transformação digital e desaprendizagem são aprofundados no referencial teórico voltado a esse ensaio que a gente constrói. As reflexões que a gente abre, então, são, efetivamente, qual é a relação entre a desaprendizagem e a inovação, qual é a relação entre a desaprendizagem e a transformação digital, qual é a relação entre a inovação e a transformação digital, e qual é a relação de mediação que acontece entre esses três conceitos. Como é que ocorre, efetivamente, o mecanismo em que esses conceitos se relacionam entre um a um e nos três como um conjunto, né? E então, para sustentar essas reflexões, é que nós vemos aí esses quadrantes que nós entendemos como sendo os quadrantes de inter-relação, né, nesse modelo de conjuntos, de interfaces temáticas entre inovação, transformação digital e desaprendizagem. Então, aí nós vemos pelo lado da inovação, que nós temos aspectos como inserção de processos, mudanças de paradigma, geração de novos produtos e serviços. Em face da transformação digital, nós temos tecnologias digitais, contexto digital, mudança, né? E mudanças organizacionais que são atreladas à transformação. Pelo lado da desaprendizagem organizacional, a gente tem o abandono de práticas e comportamentos, a ressignificação de crenças e valores e a eliminação de conhecimento obsoleto. Vemos aí as interfaces entre esses três conceitos. Em nível de inovação e transformação digital, a gente vê a inovação digital radical como conceito, novos negócios, né, que se relacionam a novos negócios. A inovação digital incremental, que se relaciona com a melhoria em um negócio tradicional. Na interface entre inovação e desaprendizagem organizacional, a gente vê essa adaptação a novos contextos que efetivamente a inovação traz e a absorção de novos conhecimentos que a inovação também promove e necessita da desaprendizagem para ocorrer. Na interface entre transformação digital e desaprendizagem organizacional, a gente tem a adoção de novas tecnologias que necessita de desaprendizagem e a mudança de rotinas e conceitos tradicionais que se associam com o contexto tradicional, né, não digital ainda, da organização, que se relaciona aí com a desaprendizagem também. E no cerne, no centro desse esquema, a gente tem conceitos como a competitividade organizacional, a mudança organizacional e a geração de valor. E ao pensar essa relação de mediação, nós vemos que, efetivamente, a desaprendizagem organizacional, a transformação digital e a inovação têm um relacionamento complexo em que há aí trocas de influências entre cada um desses conceitos, entre cada um desses fenômenos para a construção de um contexto maior. Então, a gente entende que a desaprendizagem organizacional facilita a inovação, ao passo que ela, né, dá condições da organização desaprender velhas práticas e, né, tornar práticas novas institucionalizadas. A inovação, por sua vez, ocasiona uma desaprendizagem organizacional, porque, ao gerar uma certa tensão entre o novo e o antigo, a inovação acaba por, né, trazer a necessidade de desaprendizagem, que efetivamente vai ser desenvolvida ou não na organização. Por sua vez, a desaprendizagem ela facilita a transformação digital, de maneira que, né, os modelos, processos e conceitos tradicionais são abandonados para que a transformação digital venha com um novo contexto. A transformação digital ocasiona uma desaprendizagem organizacional também, ao passo que as novas tensões que são trazidas pelas tecnologias digitais e pelas novas formas de fazer, né, necessitam, né, levam a uma desaprendizagem organizacional. Então, por sua vez, a inovação e a transformação digital ali têm uma relação também de mão dupla. A inovação possibilita a transformação digital, ao passo que leva oportunidades de novos negócios, de novas formas de fazer incrementais, e a transformação digital, por sua vez, proporciona a inovação, de maneira que sustenta aí novas formas de fazer e cria novas formas de fazer com as tecnologias digitais. E a desaprendizagem organizacional medeia essa relação entre esses dois conceitos, então. Então, como é que a desaprendizagem organizacional ela atua em meio a esforços inovativos? A gente entende que, no geral, as considerações que a gente precisa ter para seguir essa discussão no contexto teórico é
identificar os fatores que influenciam o processo de desaprendizagem organizacional no contexto da transformação digital, compreender como é que é esse processo de institucionalização da desaprendizagem em processos de inovação e em projetos de inovação digital, investigar ações voltadas à desaprendizagem, como é que elas ocorrem, que ações são essas, em contextos inovativos e ou de transformação digital, analisar formas de avaliação que possibilitem mensurar a velocidade de desaprendizagem nesses contextos inovativos e de transformação, e analisar, né, nesses contextos inovativos e de transformação digital, as implicações da desaprendizagem nas relações de trabalho. Muito obrigado. Parabéns pelo trabalho, né? Seguimos lendo as questões. Bom, então, começamos com o pessoal que é presencial, estão aberto para perguntas em todas as Posso fazer uma colocação, né? Não posso fazer uma pergunta para duas coisas. Eu vou fazer uma colocação. Na verdade, esse trabalho é um ensaio, é uma proposta, na realidade, de uma conversa entre 3 mestrandos, que é o Murilo, a Débora e o Isaac, que estão aí, né, no online, cada um de uma área distinta, cada um de um orientador, alunos de 2º ano, e que em conversa, né, com as suas respectivas dissertações, independente de qualquer disciplina, né, parabéns, estou tendo a oportunidade de falar para o Isaac e para a Débora, ele é meu orientador, e assim, conversando, eles disseram assim, nossa, os nossos trabalhos, eles conversam de certa forma, né? Então, já tiveram essa curiosidade. E foi quando fizeram essa proposição, né, de ensaio para a gente discutir mesmo, né? Nós estudamos a aprendizagem, somos de outra área, a gente entramos aqui, mas a gente está mais lá para a PQ, né? E para a gestão de pessoas, e isso mais na estratégia. E, assim, acho que a gente tem que subir, é bacana, né, que a gente tem essa oportunidade, né, de fazer essa ligação entre as áreas, que acaba que elas podem realmente dialogar, né, também, ao ouvir vocês, talvez fez sentido, o que a gente está falando. Mais alguém quer fazer alguma colocação presencial? Nós vamos passar para o virtual. Okay. Bom, o pessoal que está nos acompanhando virtualmente, a palavra está à disposição para perguntas. Eu vou fazer, Cláudio aqui falando, também adorei o trabalho, muito bom, achei ótimo aí o ensaio, muito bem estruturado, muito bem articulado em termos de conceitos e lógicas. Na verdade, eu vou fazer até uma reflexão e como uma pergunta. Vocês enxergam que essa desaprendizagem, ela estaria dentro de um contexto maior de aprendizagem, seria um item de um contexto de aprendizagem organizacional, ou exatamente o oposto, e por isso vocês consideraram como um conceito à parte? Ou, em outras palavras, como é que vocês veem essa relação entre desaprendizagem e aprendizagem? Isso aí é um ponto crítico até para a teoria, porque muitos autores eles veem a desaprendizagem como um processo de aprendizagem, então está inserido na aprendizagem, e alguns autores eles veem como um processo em parte, então eixos distintos, fenômenos distintos no caso. Então, assim, há uma certa confusão teórica e a gente precisa, como até o próprio trabalho indica lá nas considerações finais, entender melhor as especificidades do fenômeno em meio a esse contexto, porque aí a gente consegue ter trabalhos empíricos e noções práticas de como ele ocorre. Se dentro, em meio ao processo de aprendizagem, ou se de maneira distinta. Perfeito, obrigado. A gente ficou com essa confusão, né, na dissertação, inclusive a gente já passou pela qualificação e, sabe, a desaprendizagem, a gente pode deixar só ela, ou a gente tem que colocar uma outra teoria de aprendizagem para dar luz, né? Então,
cada membro da banca teve uma ideia diferente, e estamos aí na luta, nas entrevistas, né, para tentar responder e atender as expectativas, né, tanto do membro interno quanto do membro externo da banca. Por mais que não seja um conceito novo, né, já tem uma faixa de 30, 40 anos em que surgiu e muita gente já estuda, mas ainda é incipiente e confuso, não tem um caminho claro. A gente está tentando desbravar e descobrir como é que ocorre de verdade a desaprendizagem. A gente sabe que acontece, mas em relação à aprendizagem é outro dilema aí que a gente precisa entender. E aí esse é um contexto interessante. O contexto da inovação, o contexto da transformação digital. Porque são contextos em que, de fato, requerem a presença aí, a ocorrência da desaprendizagem. Agora, depois que for feita a pergunta, né? Muitas questões aí surgiram agora. Uma delas é essa desaprendizagem, né? Em termos de aspecto cognitivo, eu acho que a gente não desaprende, a gente pode trocar ela em caso não está usando a memória de trabalho, né? Com a memória de curto prazo. A gente pode estar nessa questão cognitiva, vamos dizer assim, o próprio fato natural do ser humano de, entre aspas, esquecer. Deixa guardadinho lá no canto, que nós não estamos usando agora, porque o cérebro é lei do menor esforço, né? Mas nós temos uma outra coisa que são os fatores subjetivos, e agora a gente está vivendo ainda o mundo da intersubjetividade. É bem complexo, né? Saímos da objetividade, vamos para a subjetividade, estamos na intersubjetividade. Como essa desaprendizagem pode ocorrer e se ela consegue influenciar ou não nos processos de cultura organizacional. Às vezes você, tecnicamente, um software, está lá com um aplicativo sendo usado, aí você desenvolveu, inovou tecnicamente, trocou o equipamento, trocou a lógica, né? E a gente teve isso na universidade agora essa semana, que trocou o software uma semana, agora a gente já está adaptado, se voltar para outro, a gente vai estranhar. Então, existe a desaprendizagem daquele modelo, quando tem um outro modelo, né, a gente logo se adapta. Mas a cultura não muda. Ela muda, né? Mas talvez demore mais. Acho que vai ser um processo muito mais demorado do que você mudar um ferramental como um sistema. A gente não está fazendo pesquisa de desaprendizagem no contexto da inovação. A gente está fazendo em mercados profissionais. E a nossa perspectiva vai muito nessa pegada, ou seja, como é que pessoas que têm uma formação totalmente no meio acadêmico, os professores, assim, mestrado, doutorado acadêmico, de repente caem para ministrar aulas no mestrado profissional. Tem uma outra lógica, que vão receber pessoas que vêm do mercado, profissionais, vão estar ali com outro interesse, né, bem longe da academia. E aí a nossa questão é assim, tem, na realidade, interface para a questão cultural, né, nosso objetivo, mas a gente já conversou sobre isso, que tem esse, né, interface por isso, porque assim, a gente vem com uma cultura muito forte do acadêmico e, de repente, chegamos num outro tipo de programa de pós-graduação que nos exige outras questões. Como muda isso? O universo também, né? Claro. Quando você vai para a empresa, tem as pessoas lá, estão há 20 anos, né? Ou quem estava discutindo aí fora do país, e que você mostra as evidências de fatos, né? De possibilidades que as pessoas não querem enxergar. Sim. É mais fácil comprar uma máquina nova lá de alguns bilhões do que eles mudarem as práticas de gestão. Muito mais do que os sistemas. Com certeza. Pode descobrir essa forma de realize. Estamos em busca. Para da sequência, uns 8 minutos já passou, né? Passou muito rápido. Nossa. Não, super interessante, passou muito rápido. Bom, nosso trabalho é do Alisson Silva, Cristiane
Pedrão, ferramentas de monitoramento do arrego durante a gestão, né? Proposta de mapeio baseado em valor. Olá, eu sou Alisson Silva, da Universidade 9 de Julho, e vou apresentar o artigo Ferramentas de Monitoramento Wearable durante a Gestação, a proposta de uma rede baseada em valor, escrito em colaboração com a doutora Cristiane Pedron, também da Universidade 9 de Julho. Aqui temos o tempo dedicado de cada tópico da apresentação. Primeiro, falando sobre a justificativa do tema, foi identificado um déficit na oferta de atendimento médico, já que esse atendimento cresce numa velocidade menor do que a demanda por atendimento. Foi identificado também a necessidade de monitoramento de gestantes para diminuição da mortalidade materna. Esse é um tema que tem ganhado relevância nas últimas 3 décadas. O Brasil, inclusive, possui metas de diminuição de mortalidade durante a gestação. A indústria 4.0 se mostrou muito relevante e com muito potencial para colaborar com a área da saúde, e uma revisão sistemática da literatura apontou equipamentos wearables com um grande potencial para monitoramento. Esses wearables são equipamentos tecnológicos que o usuário veste e ele faz o monitoramento de diversas funções vitais. E por último, trouxemos a questão da aceitação de tecnologias, que é um problema identificado tanto nos usuários, né, nas gestantes, quanto nos próprios médicos que precisam indicar esse equipamento. Com isso, o objetivo do artigo é mapear os valores relevantes para profissionais e pacientes quanto ao uso de equipamentos wearables de monitoramento de gestantes. Mapear esses valores é importante para que a gente tenha uma maior aceitação da tecnologia. A estrutura do referencial teórico foi dividida em 3 pilares: tecnologias da saúde, Collier et al. Fala muito sobre isso, monitoramento de gestantes, destaques para Alves et al., que trabalha muito o tema, e aceitação de tecnologias. E aqui eu destaco Kinney, que fala inclusive sobre o método, né? O Value Focus Thinking. Esse método ele consiste em 4 etapas. Primeiro, a escolha dos entrevistados, né, dos tomadores de decisão, e a realização de entrevistas com eles. São entrevistas semi-estruturadas, e os stakeholders selecionados foram profissionais da saúde, tanto médico, obstetras quanto enfermeiras, e mães e gestantes, que se enquadram como pacientes. Foram feitas 30 entrevistas através de indicação de rede, né, a bola de neve, e 47% dos entrevistados eram profissionais de saúde, 53% pacientes. Então tivemos um bom equilíbrio no perfil selecionado. Após as entrevistas realizadas, era criada uma lista de objetivos com uma linguagem comum. Depois, esses objetivos eram classificados entre objetivos meios, que são objetivos intermediários, para um objetivo maior, o objetivo fim, que era apontado por esses stakeholders. E com essa organização de objetivos meios e objetivos fins, é possível construir uma representação gráfica dessa rede de valor. E essa é a proposta de Kinney. Então, aqui, como foi feita a entrevista, né? Envio do convite, termo de consentimento e link do Google Meet. As entrevistas foram feitas de maneira remota. Boas-vindas, quebra de gelo, apresentação da tecnologia, já que nem todos sabem o que é um wearable, e solicitação para gravar. Então, a estrutura da entrevista seguia esses 8 pontos. Então, após ter a quebra de gelo, nós perguntávamos, inclusive, qual era a afinidade do usuário com tecnologia, já que usuários com uma afinidade maior poderiam ter uma tendência maior de aceitação desses wearables. E aí, após entender o perfil desse usuário, era feita uma pergunta: o que motivava ele a utilizar esses wearables? E por que isso era importante? E depois,
o que atrapalhava o uso desses wearables e por que isso era importante. E aí, com isso, os entrevistadores, né, iam conduzindo a entrevista. As entrevistas tinham uma duração média de 45 minutos e os usuários iam apontando diversos valores e justificando as suas respostas. Após as entrevistas concluídas, era feita a transcrição, o resumo dos insights e agrupamento dos objetivos conforme proposto por Kinney e a construção da rede de valor. Aqui eu trago um exemplo para ficar mais clara a aplicação do método. Então, uma tabela com as respostas, todos os entrevistados codificados para que não tenha a identificação deles. Então, uma enfermeira apresentou, né, a necessidade de um alerta. Um alerta que aumentaria a praticidade e seria um alerta para a mãe. Então veja que é um profissional de saúde falando de algo, uma solução para o usuário. Por quê? Porque eles conhecem as necessidades, conhecem bem a rotina deles. E vice-versa, também usuários apontaram necessidades para médicos. Essa resposta trazia o seguinte objetivo: maximizar a praticidade. É para isso o alerta, para maximizar essa praticidade. Um outro exemplo é uma gestante, que falou que seria legal ter um aluguel do equipamento, já que o corpo da mãe muda. E isso daí seria entraria na categoria de aquisição. O objetivo é minimizar o preço do equipamento e também traz um outro objetivo, que é maximizar a aquisição. Então vejam que uma resposta pode apontar dois objetivos, que inclusive são interligados. Com todas as respostas obtidas, foram encontrados estes objetivos meios e estes objetivos fins. Vejam que os objetivos meios, eles ficam interligados entre eles, né? Então, por exemplo, maximização do uso, ele recebe diversos outros objetivos. Então, alguns objetivos meios precisam ser atendidos para atender outro objetivo meio, que é maximizar o uso. Vejam ali, por exemplo, minimizar a ansiedade, recebendo objetivos meio como compartilhamento de informação, maximização do uso recreativo. E todos esses objetivos meios têm como objetivo final maximizar a qualidade do pré-natal, então melhorar a qualidade da gestação, minimizando mortes, inclusive, e também diminuir os custos do sistema de saúde. Então pensem que todos esses objetivos meios colaboram de diversas maneiras para atender esses objetivos finais dos stakeholders entrevistados. A conclusão é que esse framework, essa rede de valor construída, pode ser utilizada por desenvolvedores de tecnologias para que eles desenvolvam tecnologias focadas nos valores dos usuários. Escolas de saúde também podem melhorar a sua capacitação, preparando os seus alunos para utilizarem essas tecnologias com base nesses valores. E planos de saúde, né, ou hospitais, com esse framework, poderão entender melhor as necessidades dos usuários e oferecer serviços diferenciados a eles. Como limitação de pesquisa, nós tivemos a quantidade de participantes, já que eram entrevistas semi-estruturadas, foi possível apenas entrevistar 30, e o perfil do usuário poderia focar só em gestantes de risco ou não. Então, para estudos futuros, indicamos estudos quantitativos, utilizando essa estrutura, mas em uma amostra maior, e analisar a proposta de valor das tecnologias que já existe e comparar com os valores apontados nessa pesquisa. Aqui nós temos as referências utilizadas e agradeço a atenção de todos. Atenção, parabéns pelo trabalho. Vamos abrir agora as perguntas. Então, como sempre, começando por quem está presencial, todos os sites falando da disposição. Quero fazer uma preocupação. Quando quem propõe, né, o ajuda da FP, proposta é gerar alternativas decisão.
E aí, na pesquisa do Alisson, ele faz uma amostra de 30 pessoas. Individualmente, você consegue construir essa rede de objetivos, que é a proposta quando você trabalha com um decisor. Quando você expande isso para 30 pessoas, como é que você conseguiu checar se esses objetivos gerados realmente representam assim, os objetivos meios e fundamentais desses decisores, na verdade, desse grupo de pessoas, e essa dificuldade. E aí, o que é diferente do que a gente faz hoje? Né? Será que a gente conseguiu, a partir da rede de objetivos, gerar, pensar em novas alternativas e, de certa forma, construir alguns critérios para que a gente possa filtrar melhor a decisão na adoção desse equipamento? Então, depois, o que me propôs essa metodologia em 1992, depois, em 2013, ele propôs no Decisionais uma nova proposta com o DFD, um brainstorm. Ele propôs uma conexão de duas abordagens para tentar fazer isso no grupo, mas que é numa outra perspectiva. Né? Você junta todo mundo. Aqui, nesse caso, parece que é feito individual. E como você consegue agregar isso? É extremamente complexo agregar essa rede de objetivos, né, para contemplar em todos os decisores. Né? Então, eu queria entender como é que ele fez isso, né? Esse processo de conexão, e perguntar ele quais são os passos, futuros, né, que ele colocou, né, mas detalhes mais do trabalho dele, né, de caminhar. Uhum. Esse daí é justamente um ponto, né? A proposta de 96 é diferente da outra proposta, até porque é importante entender o cenário que a gente consegue fazer essas entrevistas. Até por isso que eu trouxe a questão da necessidade de estudos futuros. Uma sugestão, por exemplo, seria justamente fazer uma análise com uma amostra maior de usuários utilizando essa base. Então, por exemplo, a proposta de Kine, né? Você mapeia esses objetivos e não necessariamente você faz uma escala de grandeza entre os objetivos que aparecem mais vezes ou menos vezes. E para fazer uma validação, você pode utilizar, montar um survey, por exemplo, com todos os objetivos e enviar para uma base, né, com stakeholders semelhantes ou até outros stakeholders para fazer essa validação. Então, em vez de você conversar com 30 pessoas, você consegue enviar o survey para 100, 200 pessoas e perguntar: esse objetivo para você é importante? Esse objetivo para você é importante? Isso poderia ser uma pesquisa que nasceria, né, do resultado dessa pesquisa que foi realizada. No momento, o objetivo mesmo é entender os valores dos usuários e mapear, deixar numa representação gráfica que seja fácil de compreender o mapeamento desses objetivos, meios e fins. E, claro, a validação, né, assim como em diversos métodos, ela é importante, inclusive é um estudo futuro para um artigo, né, que está sendo pensado já. E aí, por questões de limitação de tempo, de tamanho de artigo, né, nós decidimos seguir até a etapa da representação gráfica. E aí, até complementando a pergunta do que é diferente do que fazemos hoje, né? Essa representação gráfica, ela tem muito foco nos usuários. Inclusive, foi optado trazer uma representação gráfica para tanto o grupo de profissionais da saúde quanto pelo grupo de pacientes, já que diversos desses valores se cruzam. E os desenvolvedores de tecnologia, eles podem utilizar esse framework
para desenvolver novas soluções. A própria literatura ela apontou muito isso, é um dos problemas, né, apontados no artigo, que as tecnologias elas são desenvolvidas sem pensar no que o usuário valoriza. Por isso que optamos por utilizar o Velo Focus Thinking, porque a gente quer priorizar o valor, a percepção de valor do usuário que facilita a adoção. Então, o que mudaria no desenvolvimento dessas soluções seria olhar primeiro para o que o público valoriza, né, através desse framework, e a partir disso, então, desenvolver a solução, que é uma solução que vai melhorar o pré-natal, a qualidade do pré-natal, diminuir mortes e diminuir o custo do sistema de saúde, mas por trás de tudo isso, existem outros diversos valores que precisam ser atendidos, como preço, conforto e praticidade. Ô, Alisson, assim, eu entendi suas considerações. Se você for para o lado da priorização, tudo bem, você vai ter que conectar aí com outro método de decisão. Como você falou, não, priorizar os objetivos. Beleza. Então, aí já é uma outra perspectiva, outra abordagem. Até onde você apresentou agora, essa semana eu li um artigo da Carmen. Ela é professora do ITA e ela fez uma releitura, reescrita do método da FT e publicou numa revista de pesquisa operacional. E aí, nessa releitura dela, ela considera o método da FT como um método de estruturação do problema, que antes não havia sido considerado na literatura, né? Não foi citado na literatura como método de estruturação do problema. E sim, um método para geração de alternativas de busca de valores, que foi a proposta qual foi criada. E aí, no artigo dela, ela diz o seguinte: uma possibilidade futura era testar o VFP combinado com outros métodos de estruturação de problemas para contemplar um gap que o VFP ainda não consegue contemplar. Então, é o seguinte, eu acho que se você conseguir avançar nesse trabalho, conectando uma outra abordagem de estruturação de problemas, eu acho que você consegue publicar facilmente o trabalho, porque o grande objetivo é trazer visibilidade. E aí você já busca, nesse artigo da Carmen, uma nova contribuição daquilo que você está fazendo. Tá? Então, essas são as minhas considerações aí para você. Nossa, perfeito. Agradeço muito a indicação. Eu não cheguei a ver esse artigo, mas eu anotei aqui sim e vou dar uma olhada, porque é importante justamente a gente ler revisões de métodos que nós utilizamos, né? Justamente por conta desses gaps. Agradeço muito, já anotei aqui e vou pesquisar. Bom, parabéns pelo trabalho. Não querendo falar muito tempo, mas apenas uma sugestão. Eu notei que você não faz separação do setor público e privado. Eu acho que isso também vai dar uma característica diferente nos objetivos que você vai fazer. Né? Eu entendi também que você está preocupado com de saúde e outras questões, e aí eu ia falar, o professor falou, tem uma questão cultural também, dependendo do setor que você vai trabalhar e criar esses objetivos, vai dar uma característica diferente. Então, eu acho que pesquisas futuras, né, um aperfeiçoamento disso, é você fazer essa segmentação também, ou estudos separados, que eu acho que dá uma característica diferente se você fizer tudo junto, né, fizer essa segmentação, criar aí para ouvir e poder analisar, né, isso vai ser isso. Mais uma sugestão. Eu tenho a gente tinha o pessoal online, então obrigada, parabéns. Obrigado pelo comentário, e é exatamente isso. Nas próprias entrevistas, né, os médicos, os pacientes falavam dessa realidade. E aí foi uma limitação. O público da área de saúde, a gente tem bastante dificuldade de acesso por questão de ética e tudo mais. Nós gostaríamos de conseguir focar, mas como foi através de indicação, né, nós não conseguimos focar tanto, mas com certeza ficaria ainda mais rico se a gente fizesse um framework focando só no sistema
de saúde público ou privado, porque a gente sabe que são realidades bem diferentes mesmo. E nosso tempo já está estourado, as questões, na sequência da próxima apresentação, e no final ainda tem tempo para debate, é questão de discutir nesse momento. Okay? Só aproveitando, tem um link para a avaliação deste evento. Eu lembro a todos que, dentro do possível, façam suas avaliações. Agora o trabalho do Cláudio Vargas, Jerônimo Fortes, Diógenes Pinto e professor de Pérez, aprendizagem organizacional, auxiliando organizações de serviço a melhorarem seus resultados na transformação digital. Olá. O tema da apresentação é aprendizagem organizacional auxiliando organizações de serviço a melhorarem seus resultados com a transformação digital. Os autores são os doutorandos Cláudio Jardim Vargas, Jerônimo Henrique Portes e os professores Diógenes de Souza Bido e Gilberto Pérez, todos da Universidade Presbiteriana Mackenzie. A introdução desse trabalho fala um pouquinho da aceleração das mudanças que as organizações têm que se transformar e aprender. E a nossa pergunta é de que maneira a aprendizagem organizacional pode auxiliar organizações e serviços a melhorarem seus resultados frente a processos de transformação digital. A transformação digital no nível organizacional traz diferentes resultados para a empresa, como, por exemplo, mudança, inovação e performance financeira. Portanto, propõe-se que a aprendizagem organizacional pode influenciar positivamente essa relação entre transformação digital e resultados. E abaixo a gente mostra um gráfico do que a gente está buscando, ou seja, a influência da aprendizagem organizacional nessa relação entre transformação digital e resultados. Foi feita para o referencial teórico, em março de 2022, uma pesquisa na Web of Science. Procuramos Digital Transformation Organization Learning, 143 resultados, com os filtros caiu para 30 e 24 artigos foram descartados por não serem relevantes, então a gente chegou com 6 artigos que vai ser base para esse referencial entre esses dois temas. Aqui a gente só mostra o quanto vem evoluindo em relação ao tema, e no Voz Viewer a gente mostra um pouquinho temas emergentes. Como referencial teórico, a transformação digital, a gente fala bastante no artigo da 4ª Revolução Industrial do Schwab, da dificuldade de se encontrar uma definição única, que a mudança é um tema constante de transformação digital, da diferença entre transformação digital, digitalização e digitização, da questão da capacidade, da importância que tem nas empresas a capacidade para configurar e criar valor frente aí às tecnologias digitais, uso de tecnologia e disposição para usá-las, desenvolvimento de competências e também capacidade de inovação. Em aprendizagem organizacional, a gente fala bastante dos níveis de aprendizagem, que pode ser individual, grupal, organizacional. As diferentes dimensões de AO, que são 4, aquisição, distribuição, interpretação e memória organizacional, aprendizagem formal versus informal, diferentes tipos de aprendizagem, como, por exemplo, situada e pela experiência, a importância de artefatos e a tecnologia da informação e comunicação no processo de aprendizagem, as comunidades de prática e a importância de uma cultura organizacional que suporte e fomente aí essa aprendizagem organizacional. No referencial, relacionando transformação digital e aprendizagem organizacional, a gente vê a necessidade de novas competências no nível pessoais e sociais, táticas estratégicas, e que se consiga entender o contexto dessas mudanças, que as organizações devem atualizar as habilidades e conhecimentos dos colaboradores, mas que os próprios colaboradores também têm que ter uma postura proativa de desenvolvimento de aprendizagem. E também fala bastante, o artigo do Vale fala sobre aprendizagem por tentativa e erro e improvisação. São temas que a gente depois vai triangular com a pesquisa de campo. Do ponto de vista de recorte temático, a gente achou importante colocar isso para deixar claro que a gente está fazendo uma análise no nível organizacional, que são organizações de serviço, o impacto específico, que a gente teve que optar por isso para não deixar muito amplo, é como as tecnologias digitais influenciam o lançamento de novos serviços,
e também a questão da maturidade digital. A gente está analisando tanto empresas estabelecidas quanto empresas emergentes que são nativas digitais. O método é uma pesquisa qualitativa descritiva, indutiva. A gente fez primeiro uma revisão de literatura, depois entrevistas em profundidade, com um roteiro semi-estruturado e uma amostra por conveniência, análise de conteúdo por flores, utilizando o Atlas TI versão 22, e depois fizemos uma triangulação entre os achados de campo e o referencial teórico, misturando uma abordagem data-driven e theory-driven. Aqui a gente põe a caracterização dos resultados, e é interessante ver que são de diferentes segmentos, inclusive um dos entrevistados é do terceiro setor. Os resultados: emergiram 184 unidades textuais únicas. Essas unidades foram associadas a 29 códigos distintos. Esses códigos foram agrupados em 10 categorias, e aí a gente fez metacategorias, que seriam dimensões muito mais para fins didáticos, e essas metacategorias são o que influencia a aprendizagem, como se aprende, quem aprende, por que se aprende e qual o contexto em que se dá essa aprendizagem. Aqui a gente dá um resumo total de como ficaram aí a distribuição dessas unidades textuais. Um resumo das dimensões, categorias e códigos que emergiram da pesquisa, dentro daquelas 5 dimensões e dentro daquelas 10 categorias, e os 29 códigos. E aqui a gente dá um pouquinho de resumo, o que cada um dos códigos está falando, algumas unidades textuais como exemplo, mas obviamente que isso daqui vai ficar mais claro na leitura do trabalho. E eu acho que a grande contribuição que a gente tem é a proposição desse modelo para as relações entre aprendizagem organizacional e transformação digital. Então, basicamente, aquela influência que a gente estava vendo no começo, de como a aprendizagem organizacional influencia a relação entre TD, transformação digital, e os resultados, a gente aqui conseguiu sistematizar da seguinte maneira: o que influencia a aprendizagem, ou seja, a questão das competências, os artefatos, a maturidade digital, por exemplo, se a empresa é nativa digital, se é uma empresa mais estabelecida, mais tradicional, e a questão da resistência, a questão da cultura organizacional. Como se aprende? Aí a gente volta, e sempre triangulando com o referencial teórico, as dimensões de aprendizagem organizacional, os tipos de aprendizagem e o processo de aprendizagem. Quem aprende? E aí vem o nível do aprendizado. Nós temos como nível organizacional, grupal e individual. Os resultados, ou seja, por que se aprende? Se você tem que aprender para passar por uma transformação digital, tem que ter um resultado, tem que ter um motivo. O motivo pode ser a mudança, pode ser inovação, pode ser performance, pode ser melhorar o processo de decisão e pode ser gerar inteligência. E tudo isso se dá num contexto da transformação digital, aprendizagem organizacional, onde existem oportunidades, desafios e ameaças. Então, aqui dá para ver que a gente triangulou tudo com a questão do referencial teórico. A conclusão é que a gente entendeu que o tema é relevante, existe escassez na literatura, a principal contribuição foi a proposição desse modelo. Outras contribuições são a evidência de que a aprendizagem organizacional pode auxiliar as organizações para melhorar os resultados de transformação digital e a identificação dessas 5 dimensões. As limitações do trabalho têm a ver com o viés na escolha dos entrevistados, que foi por conveniência, e também, obviamente, que viés que podem vir do processo de análise de dados. Mas a gente tentou seguir processos criteriosos de pesquisa científica, com protocolo de entrevista, discussão dos pesquisadores, comparação com o referencial teórico, e para pesquisas futuras a gente propõe estudo quantitativo e aplicação prática do modelo. É isso, muito obrigado. Vou parar a gravação. Denise, vamos dar sequência, né? Essas perguntas. Meus queridos, a palavra está à disposição. Ok? Então, passa a palavra para o professor Otávio. Tá no virtual mesmo. Voltando para a presencial, então. Primeiro, todo o trabalho assim, que estava presente
Parabéns, né, pelo trabalho. Acho que a gente estava comentando aqui, é o que mais se aproxima, na realidade, né, com a nossa proposta. Acho que o Cláudio também fez comentários para a gente, né, e aí vem essa questão da aprendizagem organizacional e desse influência também da transformação digital, né, para a aprendizagem. Bacana a proposta, né, o que vocês utilizaram, inclusive, né, a questão da cultura que foi trazida aqui, né, isso também, legal. Eu vou fazer só uma colocação na metodologia do trabalho, né? Eu não li o trabalho, desculpa, né? Mas pelo que foi apresentado aqui, eu conheço o professor Guido, aprendi com ele a análise de equações estruturais, sei que ele é bem quantitativo, e esse trabalho é um trabalho quali, né? Que se apresenta aí com entrevistas. Aí só para vocês darem uma revisitada nos termos que vocês utilizaram ao longo do trabalho. Sim, achei termos extremamente quantitativos para um trabalho quali, né? Inclusive com a amostra por conveniência nas entrevistas, né? Que são termos que a gente usa realmente lá nos trabalhos quantitativos. Então, assim, só para seguir, né, com uma publicação depois no periódico, revisitar para fazer essa adequação da linguagem mesmo, né? Da linguagem qualitativa dos participantes, né? Como é que vocês chegaram a algum tipo de saturação empírica, teórica, né, que vocês pesquisaram para que isso fique realmente claro na metodologia do trabalho. Tá? Mas, parabéns aí pelo trabalho, né, pelas colocações e pela inovação mesmo. Acho que a gente precisa mesmo fazer essa busca, né, dessa interlocução entre as temáticas. Obrigado pelos comentários, inclusive o professor Bido até puxou minha orelha quando eu fiz o vídeo, coloquei alguns termos realmente que misturam quanti quanto deveria ser quali, mas super pertinente, e é isso mesmo, o trabalho foi quali e toda a lógica deve seguir a metodologia quali. Então, obrigado e sem dúvida contribuiu bastante aí, vamos revisar com todo carinho. E obrigado pelos elogios também, viu? Eu adorei o trabalho de vocês, aliás, todos que nos precederam são de altíssima qualidade. Oi. Gostaria de fazer um questionamento, pode ser? Claro. Bom dia, Cláudio, tudo bem? Gostei muito do seu trabalho, né? Prazer em conhecer pessoalmente, só tinha ouvido falar pelo professor Gilberto. Eu estava vendo no trabalho, você menciona, em um determinado momento, que ele tem um certo viés, exatamente por essa escolha dos entrevistados, mas eu não compreendi corretamente como seria esse viés e o quanto isso poderia, de certa forma, influenciar diretamente nas respostas ou nos resultados finais que você teria. Não, o que a gente quis dizer com viés, talvez essa realmente não tenha sido a melhor palavra para utilizar, foi a questão de ter ter escolhido por conveniências os entrevistados, tá? Você vê que eu ia já quase falar amostra por conveniência, mas não vou usar essa palavra porque para não ficar muito quante. Mas é exatamente isso, pela questão, e por ser muitos dos entrevistados acabarem derivando de relacionamentos ou relacionamentos de relacionamentos dos autores, por isso, obviamente, ainda que a gente tenha tentado aí pegar diferentes empresas de diferentes setores de serviço, então a gente está com 5 setores distintos, inclusive o non-profit, né? O não-governamental, a gente entende que isso aí, o fato da gente ter usado por conveniência, por conhecimento, pode ter gerado algum tipo de viés de seleção, mas tendo dito isso, aí depois a gente até complementa com a questão de que a gente tentou, sim, usar métodos, aí um protocolo bastante rígido cientificamente. Realmente, a gente sentiu que estava chegando num ponto da saturação, sim, em relação às entrevistas, que a gente estava começando a convergir, ainda que fossem indústrias diferentes e pessoas em cargos diferentes em cada uma dessas empresas. Então, por exemplo, a gente pegou uma pessoa que estava num cargo mais estratégico
e outra pessoa numa empresa de telecom, uma pessoa num cargo mais tático numa empresa de banco, num banco digital. E aí a gente começou a ver, óbvio, que as visões, que a maneira como a pessoa enxergava essa questão toda da transformação digital, da inovação, da aprendizagem, acabava tendo uma outra visão. Mas a gente entende que tudo isso se complementou bastante e que a gente conseguiu, com isso, chegar num resultado bastante rico, bastante satisfatório, inclusive com uma triangulação, porque a gente fez realmente, começou com uma maneira bem indutiva mesmo, de emergir de acordo com as entrevistas, né, com as unidades de texto e tudo mais que a gente ia coletando e que a gente transcreveu, e depois triangulou com a teoria, a gente viu que deu um match, que deu um relacionamento bastante importante. Obrigado pela pergunta, Vossa. E prazer de conhecer também. Obrigado também. Parabéns pelo trabalho, os trabalhos aqui, né? Falta tempo para a gente conseguir falar isso aí. Eu só fiquei com uma dúvida, não sei se faz sentido de falar, mas tem uma parte do texto que você fala que os códigos foram ocupados em 10 categorias, mas que depois, após uma discussão entre o grupo de pesquisadores, foi reduzida a questão didática para 5 dimensões. Você não acha que poderia explicar um pouquinho melhor o que são essas, por que vocês agruparam dessa maneira? Tudo bem, é um trabalho qualitativo, mas às vezes vale a pena, né? Porque que critério vocês usaram para fazer isso? Só uma sugestão. Mas parabéns pelo trabalho. Obrigado. Deixa eu só, desculpa, porque como eu estou aqui, às vezes não entendi direito, tua consideração é explicar um pouco melhor como de 10 categorias foi organizado em 5 dimensões, é isso? Isso, porque você fala que foi por uma questão didática e após uma longa discussão entre os pesquisadores, né? Certo. Trabalho. Mas que tipo de discussão é essa? Porque afinal o trabalho é qualitativo, talvez fosse importante entender o que tem de comum, né, que vocês fizeram. Acho que talvez fizesse parte da metodologia, se você pudesse falar, mas como sugestão. Perfeito, obrigado, viu? Faz todo sentido. Pessoal, mais alguma pergunta? Flávio está à disposição. Em relação àquele trabalho lá do seu user, né? Estava me lembrando agora que nós estamos tendo um movimento de grandes empresas de tecnologia na aquisição global de empresas de saúde, pela Amazon, pela produção dos Estados Unidos, a Apple, User, várias questões de saúde, SWOT, né? A TikTok comprando redes hospitalares na China, na Ásia. Então, o colega comentou, né, a dificuldade ética que tem para coletar essas informações. Eu fico pensativo, qual é o nível ético dessas organizações, dentro que aparece lá aquele aceita usar aquele documentos com 200 mil letrinhas, Arial 5, né? E até que ponto essas empresas, né, vão coletar essas informações e vão usar essas informações, né, de uma forma ética que nós temos obrigação aqui na academia e cuidado. Às vezes a gente fica questionando algumas coisas que são publicadas nos meios empresariais, né? Nesse caso, que são empresas de tecnologia, a gente vê na área de educação, por exemplo, infantil, né? A gente vê matérias em televisão aberta, ou em lugares de menores, sem os mínimos critérios éticos, né? Que nós, na academia, somos cobrados. Então, eu fico, nesse ponto, às vezes, pensativo, né? Como existem esses controles, de que forma essas tecnologias vão estar exatamente usando os mesmos padrões éticos que nós temos aqui. Muito bem colocado, né? Uma dúvida que fica para a gente refletir. Bom, nos tempos de debate tem 2 minutos.
É importante a discussão e, na sequência da discussão, ele abordar um tema, Não estou escutando, está cortando essa última. tá? Está me vendo? Ok? Então, assim, de uma maneira geral, né, os trabalhos, excelentes trabalhos, passaram aí por um crivo de análise, né, muitas surpresas, né, e parabéns aí pelos trabalhos, né, de excelentes qualidades. Né. Temos aí mais alguns minutinhos, né, estendendo um pouquinho aí, todos, né, sem a vontade, né, para a gente seguir um pouco a discussão, né, sem um pouco de debate, né, a ser colocado, né, considerando aí os trabalhos aqui apresentados. Lembrando, então, o link de avaliação do evento é muito importante para conseguir entender como é que foi, se reage à percepção de vocês. O pessoal está online, alguma informação? Então, agradeço a participação de todos, a presença, né, dos que estão presenciais, os que estão presentes online. Lembrando novamente, né, da avaliação da sessão, né, procurem nosso site da avaliação. E vamos agora para o network. Daí o network online, né, e os que estão presentes. Né. Obrigado a todos pela participação. Pessoal online, pessoal fica para Obrigado a todos. Obrigado. Abraço. Obrigado, um abraço. Tchau, tchau, pessoal. Obrigado. Bom cafezinho aí. Tchau, obrigado. Tchau, obrigado. Tchau, tchau.